Olá, saudações a todos. Este é mais um vídeo de análise das eleições municipais de 2020 e agora eu vou fazer a análise do estado da Bahia, mostrando que 4 grandes grupos políticos seguem dominando a Bahia após essas eleições municipais. Primeiro vamos aos dados de quais partidos elegeram mais prefeituras. Nós temos 417 municípios na Bahia, 2, Feira de Santana e Vitória da Conquista, estão em segundo turno e 4 ainda estão indefinidos. Mas já temos um vencedor, é o PSD de Otto Alencar, 108 prefeituras, conseguiu passar da marca de 100, um número realmente muito expressivo do atual senador da República, Otto Alencar. Em segundo lugar, nós temos o PP de João Leão, com 92 prefeituras, um número também muito expressivo. Mais atrás temos o Democrata de Assemi Neto com 37, o PT do atual governador Rui Costa com 32 prefeituras, o PSB com 30, PL com 20, depois temos PCdoB com 16, PSDB com 15, PDT com 13, MDB com apenas 12, Republicanos com 9, PROS com 6, Avante Podemos com 4, PSC, PTB e Solidariedade com 3, Rede elegeu 2 prefeitos, Cidadania e PSL apenas 1. Mas vamos aqui ao que interessa, a análise dos grupos. Vamos lá, eu considero aqui os 4 grandes grupos políticos da Bahia da seguinte forma. Nós temos o grupo do senador Otto Alencar, que é o grupo formado pelo PSD, que possui um total de 26% das prefeituras, são 108 no total, como a gente acabou de ver. Então veja que basicamente de cada 4 prefeituras, uma está com o Otto Alencar. Já o João Leão seria o segundo grupo, ele que comanda o PP aqui na Bahia, atual vice-governador, ele conseguiu, conforme a gente viu no dado anterior, 98 prefeituras, o que corresponde a 22%, praticamente também é uma prefeitura a cada 4. Seguindo, nós temos o grupo aí que está no governo do estado da Bahia, desde quando Jacques Wagner foi eleito em 2006, que é a soma aí de PT, PSB e PCdoB. Nós temos 78 prefeituras e eles detêm 19% de todo o estado da Bahia. Basicamente, de cada 5 prefeituras, uma está nas mãos deste grupo. E finalizando, temos o grupo do atual prefeito de Salvador, que conseguiu eleger o seu sucessor, Bruno Reis. Nós temos o grupo de Assemi Neto, somando democratas com PSDB, nós temos 52 prefeituras e 13% do estado. Então, esses 4 grupos, eles possuem 80% das prefeituras do estado da Bahia. É realmente um domínio muito grande, muito expressivo mesmo. E veja que somente Otto Alencar e João Leão, eles têm quase que metade das prefeituras da Bahia, 48%. É um número também muito impressionante. Lembrando que os dois fazem base do governo Rui Costa. E é por isso que eu trouxe este gráfico, o governo Rui Costa, situação versus oposição. Somando todos os partidos que englobam o governo Rui Costa do PT, nós temos 325 prefeituras, 79%, e dos que estão fora do governo Rui Costa, nós temos 86 prefeituras, o que corresponde a 21%. Mas é importante destacar o seguinte, se está fora do governo Rui Costa, não é necessariamente integrante de um grupo de oposição. Tem alguns partidos, aqueles bem pequenos, que a gente não sabe exatamente qual o posicionamento deles, então não dá nem para dizer aqui que o Assemi Neto vai ser muito provavelmente o candidato ao governo do estado da Bahia em 2022, ele tem 21% das prefeituras. Não dá nem para afirmar isso. Algumas prefeituras, alguns partidos como a Rede, Cidadania, eles podem passar, por exemplo, para o grupo do atual governador Rui Costa, que já foi eleito e reeleito. E aí é importante destacar o seguinte, as prefeituras que não pertenciam ao grupo do governador Rui Costa em 2016 eram 145, agora caíram para 86. Então veja que o grupo do governo Rui Costa aumentou ainda mais o seu domínio, mas aumentou muito devido ao PSD do Otto Alencar e o PP do João Leão. É o que a gente vai ver exatamente agora. Vamos lá. Veja que o PP de João Leão ganhou 37 prefeituras a mais em relação a 2016.
O PSD de Otto Alencar ganhou 27. Então, somando os dois, eles ganharam a mais. Não é o total, ganharam a mais 64 prefeituras. É um número extremamente expressivo. É mais, por exemplo, do que o Democratas e o que o PT tem de prefeituras cada um. E até mesmo se somar os dois, quase não dá 64. É um número muito impressionante. O PROS ganhou 6, PCdoB 4, Avante 3. O Democratas perdeu uma prefeitura. É claro que a gente ainda tem algumas disputas ali. Pode ser que ele consiga vencer uma e zere, mas por enquanto perdeu uma. O PSDB perdeu 3. O Cidadania perdeu 6. PT, PDT e PTB perderam 7. O PSL perdeu 14, o que é realmente impressionante, porque era um partido que praticamente não existia na Bahia, mas foi o partido do atual presidente Jair Bolsonaro. Muitos prefeitos migraram para o PSL e mesmo assim foi uma tragédia. O PSL nessas eleições perdeu 14 prefeituras, perdeu quase todas que tinha. É um número realmente impressionante. E o MDB é um desastre, perdeu 36. Aí é importante destacar o seguinte: o PSB ele perdeu muitas prefeituras no Brasil, mas muitas. Foi uma catástrofe o PSB. Mas na Bahia ele ganhou. O PCdoB também não foi bem. Foi bem ruim a nível de Brasil, em relação à quantidade de prefeitos que perdeu, mas na Bahia ganhou 4, um número também interessante. Então, assim, basicamente, o Democratas perdeu, o PSDB perdeu, partidos de oposição, ou que ao menos estão fora do governo do Costa, perdeu, Cidadania também perdeu 6. Somando só Democratas, PSDB e Cidadania, você vê que já perderam 10. Então, existiu um avanço da base do governador Rui Costa. Isso é muito claro, isso é muito óbvio, né? Quando a gente observa aí os números, mas muito mais por um crescimento do PP e do PSD do que por um crescimento do PT. O PT perdeu 7, agora sim, é provável, na minha opinião, que o PT vença em Vitória da Conquista e Feira de Santana, cairia então para 5 negativo, mas veja a força que Otto Alencar e João Leão vão chegar para as próximas eleições para poder barganhar aí um apoio maior. Será que vão barganhar a cabeça de chapa para o governo do estado, ou o Otto vai se contentar em ser novamente reeleito agora senador, né? Aqui vai acabar o mandato dele. Perguntas que ficam. Seguindo, agora é interessante, a evolução da quantidade de vereadores. O PSD ganhou 376 vereadores. Tinha 595 para 971. Então não são apenas os prefeitos. Veja a força que o PSD de Otto Alencar tem. O PP ganhou 322, saiu de 439 para 761. O PSB, que foi muito mal nacionalmente também nesse quesito, aumentou de 201 vereadores para 316. É um número muito grande. O PT também ganhou vereadores, né, de 315 para 428. Aqui em Salvador, por exemplo, manteve os 4, mas na última eleição tinha eleito só 3. Né? É que a Ana Rita Tavares passou para o PT durante o final do mandato, mas conseguiu eleger um a mais do que havia eleito em Salvador, por exemplo. Democratas também cresceu, mas desses aí, que são os principais partidos, foi o que menos cresceu 103. Aí seguindo, nós temos o PL, que é a base também do governo Rui Costa, cresceu 59. Se você tiver maior curiosidade, você pode ver os outros partidos também, quanto cresceu, quanto caíram. Não vou mencionar todos, senão o vídeo vai ficar muito grande, mas veja que o PCdoB ganhou 3, o PSOL também ganhou 3, aqui em Salvador manteve 1. E aí começa a queda dos partidos, né? A gente vê cada vez mais expressivo. Você vê o PRTB, o atual vice-presidente general Milton Mourão, de 29 caiu para apenas 6. Realmente um desastre, como foi no Brasil inteiro, em relação às prefeituras também. Aí você vê o Podemos perdeu 25, Solidariedade perdeu 43, esses partidos perdendo muita força na Bahia, o PTC perdeu 56, PDT 58, PSDB continua uma derrocada terrível aqui na Bahia, impressionante como o PSDB diminuiu. O PV perdeu 63, perdeu também, se não me engano, 2 prefeituras. Não coloquei para não encher muito aqueles dados das prefeituras. Né? PSC perdeu 65, aí vem os grandes perdedores. A Cidadania perdeu 81, além de ter perdido 6 prefeitos, perdeu 81 vereadores. O PTB perdeu 89, o PSL perdeu 185, impressionante. O PSL tinha 200 vereadores, né? Só conseguiu eleger 15, é uma catástrofe, né? É fruto aí da baixíssima popularidade do governo Jair Bolsonaro. E o MDB é um desastre, né? Perdeu 199,
Eliadel Vieira Lima, Lúcio Vieira Lima devidamente enterrados, apesar que a gente tem o Bruno Reis como sobrevivente, né? Mudou aí de camisa para o Democratas. Então essa foi a análise, a conclusão que eu chego é apenas uma, né? Como cresceu o PSD, como cresceu o PP, Democratas ali e PT, um balanço de vereadores com prefeitura até cresceram alguma coisa, o PSB também cresceu. Então a base do governo Rui Costa cresceu, mas não tanto pelo partido dele. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, inscreva-se também no canal para continuar recebendo notificações de novos vídeos, novas informações, já que essa eleição de primeiro turno acabou, mas tem muita coisa ainda para analisar. E não perca o vídeo de análise. A gente fez uma live ontem, eu, o Thiago Seixas e o Leandro Rocha, analisando o que a gente pode esperar de segundo turno para as principais cidades do Brasil. Um abraço a todos e até a próxima.